Paz do Senhor para você que está aqui comigo em mais um estudo de mais uma parábola no contexto original que Jesus contou. Para quem não acompanhou, você pode assistir os outros estudos com mais calma. A maior parte deles até hoje foi ao vivo e esse já é o segundo em que nós estamos fazendo gravado. Ao final desse estudo, se você estiver vendo na quarta-feira da estreia do vídeo, às 8 horas da noite, você vai poder, no finzinho do vídeo, acessar o link do Google Meet e ir direto para a célula específica da sua idade. Hoje nós vamos falar sobre a parábola. Nós temos duas referências na palavra de Deus, porém nós vamos analisar Lucas capítulo 20, versículo 9 ao versículo 19. Vamos fazer essa leitura? E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo dos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, o respeitem. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Querido, querida, essa parábola é uma das parábolas talvez mais complicadas de se entender pela igreja cristã, não só da atualidade, mas a igreja cristã dos últimos tempos. Por quê? Simplesmente pelo fato de que a igreja ela anulou ao longo dos anos, séculos e milênios que Israel é uma referência para ela. Então, tudo que tem a ver com o judaísmo foi anulado, primeiro pela Igreja Católica, depois pelos protestantes, os ortodoxos, os luteranos e por aí vai. Hoje, enfim, há muitas correntes de igreja evangélica, não é como a Igreja Católica, que na sua grande maioria, praticamente 99%, a Igreja Católica é reconhecida por um só segmento, que é o catolicismo romano. Mas a Igreja cristã, ela tem diversas correntes. E aí, por muito tempo, se pregou sobre a substituição. Existe uma teologia chamada teologia da substituição. Essa teologia, ela diz que a igreja substituiu Israel. E pronto. A igreja, ela é a formação atual dos servos de Deus. Hoje ela realmente não está mais concentrada no povo de Israel e nem no próprio judaísmo. Até mesmo por conta de Paulo, foi Paulo que levou a igreja para fora de Jerusalém. Tanto que as igrejas da época do Novo Testamento, elas são escritas como a igreja de Jerusalém, onde Pedro ficou na igreja de Jerusalém e Paulo foi para a igreja fora de Jerusalém. Então as igrejas eram conhecidas não como a igreja católica, a igreja judaica, nada disso. Era a igreja de Cristo. E sim a igreja, todos e todas aqueles e aquelas que estão esperando a volta de Jesus. E não houve uma substituição de Israel pela igreja. Costumamos dizer, inclusive, que a igreja do deserto é aquele povo que estava lá andando 40 anos com Moisés quando saiu do Egito, não é?
E a igreja, ela sempre existiu. A igreja, ela é uma unidade de família ali, pai, mãe, filhos, ou a mãe, o seu filho, né? Hoje nós temos tantos modelos de família. Ela começou lá no Jardim do Éden. Lá já era a igreja. Então, para a gente passar para a parábola, precisamos entender que ela nada tem a ver com teologia da substituição. E se você crê nisso, respeitamos sua ideia, e até mesmo se você pertence à nossa igreja e acredita assim, nós sabemos que aqui na nossa igreja a gente fala que o quê? Uma frase conhecida por todos. Pensar e deixar pensar. O autor dessa frase é John Wesley. A gente já aprendeu numa outra parábola que quando Jesus se refere à vinha, ele está se referindo a Israel. Certo? Então, qual é o tema dessa parábola? Israel. Certo? E Jesus estava falando o que com esta parábola? Jesus estava falando para o povo de Israel, em especial para a sua liderança. Então, o que acontece aqui no capítulo 20 é o seguinte: Jesus estava ensinando no templo e foi questionado pelos principais sacerdotes e escribas. Leia aí comigo esse texto. Olha só o que está dizendo. Está dizendo que eles questionam a autoridade de Jesus. Com que autoridade você está ensinando? É o primeiro questionamento deles. E aí o texto está bem claro ao mostrar que eram as autoridades e os anciãos que estavam ali questionando a Jesus. Nesse tempo, Israel estava dominado por Roma. E Roma dominava todo mundo ali conhecido da época. Isso você pode ver em história. Dentro de Israel havia os líderes religiosos. E eles também eram representantes da liderança política. Então, quando se fala das autoridades, dos escribas, dos saduceus, dos anciãos, está se referindo exatamente às autoridades religiosas políticas. Uma coisa importante é que as autoridades políticas e religiosas de Israel, elas se concentravam no templo. O templo, na época em que Jesus estava, ainda funcionava. E haviam as sinagogas. Bom, olha aí no início do capítulo o que essas autoridades disseram. Com qual autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Foi a pergunta que eles fizeram para Jesus. Então, desde o início, o que faz Jesus contar essa parábola é essa afronta que ele recebe dessas autoridades aí políticas e religiosas. Jesus rebate o confronto que ele sofreu ao ouvir deles quem tinha dado a autoridade. Nós reconhecemos a autoridade de Jesus. E Jesus, então, começa a dizer para eles com que autoridade ele estava fazendo aquilo. A autoridade do dono da vinha. Quem era o dono da vinha? Deus, não é? E quem era o filho que é enviado na vinha? Jesus. E quem são os maus lavradores? Aqueles que cuidam da vinha, que cuidam de Israel. Quem cuida é geralmente, quem é que precisa cuidar da nossa cidade, que a gente vota para que cuide do país e de todas as outros lugares onde a gente vai, às vezes um clube, né? Às vezes uma associação, uma organização, seja ela qual for, tem que ter alguém que cuide. Essa pessoa que cuida, ela é a autoridade, não é? Então, os maus lavradores, quem cuidava da vinha, eram essas autoridades e anciãos aí, dos quais Jesus vai confrontar diretamente nesta parábola. É importante que você saiba que esses aí não são todos os líderes, não é? Esses são alguns dos líderes. Eles representam aí toda a liderança, não é? Porque a liderança de Israel estava em muitos lugares, inclusive no templo. Aqueles eram alguns que estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando. Então ele se direcionou diretamente a eles, mas que abrangesse toda a liderança da vinha de Israel, não é? E o pior de tudo é que essa parábola ela ataca diretamente algo que é muito comum, não só naquele tempo,
mas até os dias de hoje, em muitas ou quase todas as nações do planeta, que era a corrupção da liderança. Em específico, a corrupção da liderança de Israel, né? Daquela liderança religiosa. Quantas lideranças religiosas, sejam elas quais forem as religiões, são corruptas, não é? Usam do bem-estar daquilo que a religião pode promover para ganhar dinheiro, para se dar bem em cima dos outros. E era isso que Jesus estava atacando naquela parábola. E quando Jesus contou essa parábola, aqueles líderes que tinham diversos outros conhecimentos de muitas parábolas que eram contadas na época, inclusive com aquela mesma temática, inclusive de uma reinterpretação do livro de Deuteronômio, o Midrash, que fala sobre isso, sobre uma explicação sobre um capítulo de Deuteronômio. O Midrash é um dos estudos judeus, para quem não sabe. E aí, aqueles líderes judaicos daquela época atentaram naquela mesma hora, para o que Jesus estava falando. Ele estava falando deles. Ah, se você olhar bem, o texto diz os escribas e os sacerdotes. Mas o que eles representavam? Talvez você possa achar, por ouvir muito falar de fariseus no Novo Testamento, e eles estavam sempre ao redor de Jesus, que essas lideranças, esses sacerdotes, esses escribas, eles é que eram os fariseus. Mas o sinédrio, né, o tipo de parlamento ali que tinha a participação do povo judeu em representatividade aos romanos, que eram os dominadores da época, ele até o ano 43 depois de Cristo, ele era em sua maioria totalmente, assim, vamos dizer, só como politicamente mesmo, porque essa parábola é uma parábola muito política, em sua maioria, o sinédrio era composto por saduceus. Você já ouviu falar, lendo a palavra, em saduceus, fariseus, e existem outros ramos também, não é? Você sabe quem são cada um deles? Você já estudou sobre cada um deles? A gente tem, inclusive, no próprio time de discípulos de Jesus, os zelotes, não é? Que também eram uma outra, é, vamos dizer assim, um partido dentro de Israel na época e que também andava ali contra, né, fariseus, saduceus. Você conhece isso? Você já ouviu falar sobre isso? Você já estudou sobre isso? Pois é, para a nossa parábola continuar, nós precisamos saber. Existe um livro na Bíblia católica que ele não está na Bíblia cristã protestante, porque ele não se enquadrou nos cânones onde a gente entendeu como doutrina, como credo e como divinamente inspirado os livros de primeira e segunda Macabeus. Porém, quando a gente diz que os livros não são para estar dentro do nosso cânone, não significa que não sejam livros com muito teor histórico, cultural, né, e filosófico até. Então, quando a gente vai fazer uma faculdade de teologia, é muito comum que o estudante de teologia ele leia muitos desses livros. Eu, quando fiz a minha faculdade, eu li bastante desses textos que têm uma carga muito rica de história, de cultura e até de filosofia. O livro de primeira e segunda Macabeus, ele conta a história que é aquela que remonta ao surgimento dos saduceus, esse grupo religioso e até político aí que dominava Israel e que assistia ao povo de Israel diretamente do templo. O livro de primeira e segunda Macabeus, ele se ambienta nessa história onde os macabeus eles expulsam os gregos e reconquistam Jerusalém. E eles reconsagram Jerusalém. E aí, eles começam um modelo de reinado. E à medida que os filhos vão reinando, né, e eles vão passando ali de geração em geração, eles começam a ter um problema no reino, né? E à medida que os filhos vão
morrendo e outros vão recebendo a herança do reino, eles instituem um reinado dos Hasmoneus. E aí, esses Hasmoneus, eles começam a assumir a postura, além de reis, também como sacerdotes. Algo que não era muito comum, ou melhor, em nada era comum ao reinado de um rei em Israel. Porque quando ocorreu isso com Saul, o problema foi sério e ele perdeu o título de rei, né? Então, o rei era alguém, o sacerdote era um outro alguém, mas eles tiveram essa junção. E aí é que começou o problema. E o problema é que eles são o início dos saduceus. Tempos depois, Roma invade, até mesmo não foi Roma que invadiu. Há um detalhe histórico pouco conhecido de que são os saduceus que chamam Roma para ir resolver alguns problemas para eles. E aí chamou o vizinho para o quintal, meu querido. O vizinho tomou posse. Foi assim que ocorreu. Os saduceus, eles foram, inclusive, os causadores da dominação romana em Israel. Os saduceus, eles se tornaram como um partido político. E quem eram os saduceus? Era o povo ali, a parte política que tinha o domínio do templo, até porque foi lá que eles começaram, né? E o templo, no tempo de Jesus, ele estava totalmente corrompido. O que os saduceus faziam? Nada parecido com muito do que a gente vê hoje. Nada. Eles começaram a se esquecer dos princípios de Deus. A começar que para ser sacerdote tinha que ter a linhagem de Arão, até que alguns até tinham. Porém, a linhagem de Arão era passada de pai para filho e esses podiam então ser os que serviam ao templo. Fora isso, os que estavam no templo juntos ao serviço, à leitura da palavra, às orações, eram os levitas. E quantas vezes você já ouviu essa palavra? Os levitas eram uma tribo. Qual era a atribuição para essa tribo? Que eles não teriam nenhum real no bolso, não é? Eles não juntariam nada em terra, em propriedade, nada, nada, nada. Porque a palavra de Deus diz que o próprio Senhor seria a sua herança, não é? Mas com o tempo, os saduceus perderam tudo isso. E eles começaram a fazer negócio do templo. O que ocorria? Antigamente as pessoas não tinham que ir à igreja uma vez, duas vezes, três vezes na semana para ouvir uma palavra. Qualquer hora que as pessoas chegassem no templo, ali estariam os sacerdotes, estariam também os levitas que fariam os sacrifícios ou que fariam a leitura da palavra, a oração. Então as pessoas não se preocupavam nem em orar, porque elas começaram a entrar num esquema automático onde estava sempre. A gente vê muitas religiões orientais, o templo fica aberto direto, você pode ir a qualquer momento para uma oração, para uma oferta, não é assim? O templo de Deus era assim também em Israel. Nesse tempo de Jesus, ele estava totalmente corrompido. Eles fizeram daquilo um grande negócio. Há uma escavação que foi feita há alguns anos em Israel, em que foi encontrada a casa de um sacerdote. E olha, veja bem, aquilo não era nem de longe uma casa. O que acontece é que os asmoneus, eles, quando se tornaram ali os sacerdotes, eles compraram esse direito lá, né? Da questão ali do reinado, da hereditariedade de tudo. E eles fizeram daquilo um negócio, porque eles começaram a vender esse direito de sacerdote para ser saduceu, né? Para as outras pessoas. E como eu falei, tinha que ser de pai para filho, porque era a herança de Arão. Então, essa casa que foi encontrada lá nas escavações em Israel, ela tinha dezenas de quartos, dezenas de ambientes, toda requintada. Ela tinha, não, ela tem, que ela foi encontrada, está nas escavações. Por quê? Só comprova isso que Jesus fala na parábola. Essa perversidade corrupta que a política se infiltrou dentro do templo e fez com que tudo que Deus tinha falado que era para ser feito fosse feito ao contrário. O nome dessa casa encontrada lá nas escavações é a Casa Queimada. Bom,
E é por isso, por conta dessa corrupção toda, que quando a gente vai olhar o texto bíblico, a gente vai encontrar partidos políticos ali em Israel. Porque as pessoas começaram a se revoltar com algumas coisas que viam. Não muito diferente dos dias de hoje, não é? Jesus sabia que o templo e os saduceus, que eram aqueles que estavam ali no sacerdócio, estava completamente já corrupto, né? Já tinha sido contaminado. E ali no tempo de Jesus, muitos partidos eles foram levantados. Os saduceus, então, eles agiam diretamente no templo e vendiam, né? E se valiam da venda de quase que as indulgências que a gente já conhece na outra história aí. E a gente também tem ali os fariseus, que são os que se opõem diretamente aos saduceus. Quem eram os fariseus? Os saduceus chamavam os fariseus, na palavra hebraica, que significava separados, né? E aí, essa denominação era como assim, vocês são do contra, vocês são de esquerda. E os fariseus, então, começaram uma grande revolução naquela época. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, provavelmente, muito possivelmente, por conta da própria Bíblia e da análise dela, Jesus também era um fariseu. Por quê? Porque os fariseus eram os únicos que ensinavam o povo a orar. Foram eles que começaram a fazer cópias dos rolos da Bíblia ali, da Torá e dos rolos dos profetas, levar para as sinagogas, e aí eu já falei em muitas pregações aí, que as sinagogas elas remontam ao tempo de Nabucodonosor, quando ele leva o povo cativo, eles não têm um templo, então lá eles começam a instituir um sistema de sinagogas, o sistema sinagogal. E se você prestar atenção, Jesus esteve muito mais dentro de sinagogas do que dentro do templo, não é? O templo ele vai quebrar lá tudo na frente do templo quando o povo está usando o lugar para vender. E aí é um apontamento porque a gente acabou de falar sobre a corrupção que os saduceus estavam permitindo que aquilo ocorresse. E Jesus estava muito mais com os fariseus. A gente aponta para que Jesus tenha tido uma escola, participado, como todo garoto judeu da época, com certeza Jesus participou de uma escola, né? Uma escola onde ele tinha um ensino da Torá e dos mandamentos, enfim. E a gente entende que Jesus possivelmente ele participou de uma escola farisaica, certo? E Jesus ele comia muito com quem? Onde os textos apontam muito para quê? Jesus comia com os fariseus. Os fariseus sempre havia um fariseu que não era lá grande exemplo, né? E era por isso que Jesus criticava eles. Jesus criticou muito mais os fariseus do que os saduceus. É um outro apontamento. Se eu que vou criticar algo que eu faço parte, então eu tenho que se eu acredito em algo do que eu faço parte, eu preciso criticar bastante isso para que isso seja melhor, não é? E Jesus, então, ele está sempre em sinagogas e muito pouco ali no templo. Inclusive, ele vai dar um decreto, né, que esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, e é o que acontece depois de sua ida para os céus. Então, nem todo fariseu recebia críticas de Jesus. Somente o quê? Somente o fariseu que era hipócrita. Falava coisas muito bonitas, mas fazia completamente o contrário. Então, não é à toa que você vê um texto bíblico em que Jesus fala. Não é à toa que Jesus fala para os discípulos: na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e os fariseus. Ele não fala os saduceus. E o que mais ele diz? Fazei tudo o que ele vos disserem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não faça o que eles fazem. Faça o que eles vos disserem. Ou seja, porque o ensino bíblico de toda a corrente farisaica era um ensino correto, que se opunha completamente, diretamente aos saduceus. Né? Você vê que a oração, como eu já disse, que a oração ensinada era ensinada pelos fariseus a todo o povo, como o próprio Lutero fez com a Bíblia para todos, assim foi o que eles fizeram, a Bíblia para todos na sinagoga e ensinar o povo a orar. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, é uma típica oração de cunho farisaico. Nos estudos você vê os mesmos traços, ou seja, Jesus agora está propagando a oração, é para todos, o Pai é de todos, não só dos sacerdotes, dos saduceus.
que você vai lá e pede perdão pelo pecado e apresenta um sacrifício e pronto. Não, acabou. Agora você ora diretamente ao Pai, porque o Pai é nosso. O pão é nosso. E o perdão, se for dado por você também aos outros, você o receberá do nosso Pai. Então é assim que ocorre, não é? Além dos fariseus e dos saduceus, nós temos também os essênios, que são um grupo que se rebelou contra tudo isso e saiu para o Mar Morto. Eles passaram a morar no Mar Morto, não no mar, né, mas no deserto ali do Mar Morto. Ali eles criaram um tipo de sociedade alternativa, eles plantavam, eles colhiam, eles criavam gado, faziam troca. E é através deles que nós temos confirmações de textos da Bíblia serem verdadeiros, porque existem os rolos ali do Mar Morto encontrado, né, nas cavernas, e provam a autenticidade dos textos bíblicos. Os dados, né, mostram que eles estão há muitos e muitos anos e que não fizeram parte, então, dessas traduções que as pessoas começam a questionar, e é graças a esse pessoal, são os essênios, que se rebelam contra o que os saduceus estavam fazendo e também não vão a favor ali muito do que estava acontecendo com os fariseus. Eles saem de Israel e vão viver, vão adorar a Deus. É lógico que eles vão ser muito mais religiosos, extremistas, e é por isso que Jesus veio para trazer equilíbrio. O outro grupo, a outra facção, ali, o grupo partidário, que é realmente uma facção, que é a revolta armada, né? São os zelotes. Jesus, inclusive, tinha um discípulo que era assim, andavam armados. Simão Zelote, esse vai ser um cara que faz parte desse partido aí, que andava no meio das multidões em Israel e qualquer coisa eles tiravam uma faca de dentro da roupa e cravavam em alguma autoridade, em uma figura pública que estivesse ali causando algum problema, e eles conseguiam sair no meio, causar uma confusão e saíam impunes muitas vezes. E um cara assim andava com Jesus porque Jesus entendia que ali poderia haver uma transformação, e houve, não é? Engraçado que até hoje as facções existem, né? Os partidos políticos existem. Existe a direita, que nem é tão sincera e nem sempre é tão maravilhosa assim, está corrompida, como os saduceus, a esquerda, como os fariseus, que também falavam muito e faziam pouquíssimo do que estavam falando, não é? Então, um problema sério. Havia aqueles que queriam uma revolução extrema e não queriam consertar nada, queriam viver suas próprias vidas, e os que acham que só com uma arma na mão pode se dar jeito para uma nação. Isso é um problema, né? É um problema, e Jesus mostra que com esse problema a gente precisa entender que existe um Deus, e Deus é o dono daquilo tudo, e não está satisfeito com esse tipo de comportamento, não só de um lado, mas de todos, e específico aqui nessa parábola, Jesus vai mostrar que aqueles que estavam enriquecendo no templo, em nome de Deus, esses, se caíssem em cima da pedra, iam se arrebentar, e se a pedra caísse em cima deles, iam ser destruídos. E quem era a rocha, a pedra? Eu já falei isso aqui muitas vezes, né? Jesus é a pedra, rocha inabalável.